No Brasil News de hoje, a Rússia lança um dos maiores ataques da guerra e bombardeia cidades ucranianas com drones e mísseis. No Oriente Médio, Israel e Hezbollah anunciam uma trégua parcial para tentar reduzir a violência no Líbano. E direto de Nova York, uma reportagem especial a bordo do navio Escola Sagres, símbolo de tradição marítima que une Portugal e Brasil. A Flórida processa a OpenAI e acusa o ChatGPT de prejudicar crianças. E a cobertura especial da Copa do Mundo FIFA 2026. A seleção brasileira desembarcou em Newark e Carlo Ancelotti manda um recado ao mundo: não há favoritos. Tudo isso e muito mais, agora no Brasil News. Boa noite. A Rússia realizou um dos maiores ataques de guerra contra a Ucrânia. Durante a madrugada, drones e mísseis atingiram cidades como Kiev e Dnipro, deixando pelo menos 10 mortos e cerca de 100 feridos. A Rússia lançou um grande ataque com drones e mísseis a diversas cidades ucranianas na terça-feira, matando ao menos 10 pessoas e ferindo cerca de 100. A Força Aérea da Ucrânia afirmou que foram lançados 656 drones e 73 mísseis durante a madrugada, com foco principal em Kiev. Enquanto isso, o Ministério da Defesa russo divulgou que seu massivo ataque ao país foi uma resposta ao que chamou de atos terroristas contra localidades dentro da Rússia e afirmou ter atingido uma série de alvos militares ucranianos com armas de longo alcance de alta precisão. Autoridades ucranianas confirmaram mortes nas cidades de Kiev e Dnipro, após dias de alertas de que Moscou planejava um grande ataque. O prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, disse que, além das mortes registradas, crianças estavam entre os feridos nos ataques. Ele também afirmou que um suposto ataque de míssil a um prédio residencial de 24 andares provocou um desabamento e que provavelmente vítimas estavam soterradas sob os escombros. Milhares de pessoas buscaram abrigo nas estações de metrô da capital. Em Dnipro, o governador regional Oleksandr Hanza confirmou várias mortes e disse que todos os feridos no ataque à região estavam hospitalizados em estado moderado. Ao mesmo tempo, o prefeito de Kharkiv, Ihor Terekov, afirmou que uma criança estava entre as poucas pessoas feridas pelos ataques em sua cidade. Alertas de ataque aéreo soaram em grande parte do país na madrugada de terça-feira, após o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ter reiterado na véspera os avisos sobre uma possível grande agressão. A Rússia afirmou na semana passada que pretendia realizar ataques sistemáticos contra alvos em Kiev, em resposta ao lançamento de um drone que teria matado 21 pessoas ao atingir um dormitório em Luhansk, cidade controlada pelos russos. A Ucrânia negou ter realizado tal ataque. Embora a situação já seja demasiadamente familiar para a maioria dos ucranianos, isso não significa que está mais fácil. Só sonho que isso vai acabar logo, mas perdi toda a esperança. Não sei, é difícil. Desculpe ficar emotiva. Israel e Hezbollah anunciaram uma trégua parcial para reduzir os confrontos no Líbano. O Líbano anunciou na segunda-feira um cessar-fogo parcial entre o Hezbollah e Israel, marcando uma desescalada limitada nos combates. No entanto, a embaixada libanesa em Washington afirmou que o trato não encerrará o conflito no país. Em vez disso, ele prevê que Israel suspenda os ataques a Beirute e aos subúrbios controlados pelo Hezbollah e que o grupo alinhado ao Irã interrompa seus ataques contra o território israelense. Porém, as hostilidades continuaram na noite de segunda-feira. Na terça-feira, Israel afirmou ter interceptado 2 projéteis disparados contra o norte do país. Ainda na segunda, Donald Trump disse que o Hezbollah, por meio de intermediários, se comprometeu a não atacar Israel.
Nenhum presidente dos Estados Unidos jamais se comunicou com a organização designada como terrorista por Washington, com ou sem intermediários. Trump também afirmou que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, concordou em recuar as tropas que se preparavam para atacar Beirute. No entanto, Netanyahu disse que as operações israelenses no sul do Líbano continuariam, com as forças avançando cada vez mais para o interior da região. Um parlamentar do Hezbollah disse que o grupo apoiaria um cessar-fogo total, mas somente se Israel retirasse suas tropas. O Líbano afirmou que, em negociações em Washington na quarta-feira, buscará ampliar o acordo, enquanto diplomatas tentam reviver os esforços mais amplos para encerrar a guerra que já dura 3 meses e que está intimamente ligada às tensões entre Washington e Teherã. O conflito entre Israel e o Hezbollah foi iniciado em 2 de março como um desdobramento da guerra mais ampla e, desde então, esteve entrelaçado a ela. O Irã tem insistido na interrupção dos ataques israelenses ao Líbano como condição para qualquer acordo que ponha fim à guerra, enquanto os Estados Unidos afirmam que os 2 conflitos são separados. Os preços do petróleo se mantiveram relativamente estáveis no início da terça-feira, após fortes altas no dia anterior, em meio à incerteza sobre o cessar-fogo. O navio Escola Sagres, que já integrou a Marinha do Brasil e hoje pertence à Marinha Portuguesa, esteve ancorado em Manhattan e atraiu centenas de visitantes. Eu embarquei nessa história e mostro os detalhes dessa embarcação que une Brasil e Portugal. A histórica embarcação da Marinha Portuguesa NRP Sagres será uma das grandes atrações das celebrações pelos 250 anos da independência dos Estados Unidos. O navio é conhecido em Portugal como o embaixador de Portugal no mundo, o embaixador itinerante de Portugal no mundo. A missão do navio Escola Sagres divide-se em 3 grandes vetores. O primeiro vetor é a instrução, portanto é aqui um navio escola, é aqui que os cadetes, os futuros oficiais da Marinha Portuguesa, põem em prática os conhecimentos que adquirem ao longo do ano letivo na Escola Naval. E, portanto, neste momento temos aqui os cadetes do 2º ano da Escola Naval embarcados em viagem de instrução. O segundo vetor de missão é o apoio à diplomacia, portanto, e estamos aqui, neste momento aqui em Nova Iorque, no Pier 17, para isso mesmo. Estamos a fazer um conjunto de eventos de apoio da candidatura de Portugal a membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU. E o terceiro vetor, não menos importante, é o acolhimento à diáspora. Portanto, onde quer que nós estejamos, em todos os países, em todos os portos, há sempre portugueses ou lusodescendentes que nos vêm visitar. E isto, sendo um navio de Estado, não deixa de ser Portugal. O famoso navio escola de 3 mastros participará do evento Sail for 250 em New York, entre os dias 3 e 9 de julho, ao lado de outras embarcações de mais de 20 países, em uma das maiores reuniões de veleiros do mundo já realizadas em águas americanas. Mas eu já estive nesse navio em 1965, quando embarcaram em Newark, e essa é a segunda vez que eu estou nesse navio. Mas eu adoro a minha história. Durante a programação, a Sagres navegará por pontos icônicos, como a Estátua da Liberdade, a Ponte Verrazano e o Rio Hudson. Um espetáculo que deve atrair milhões de pessoas às margens de Nova York e New Jersey. Após a passagem por New York, o navio seguirá para Boston e New Bedford. Além de representar Portugal no cenário internacional, a Sagres também abrirá suas portas para visitas gratuitas ao público, respeitando, claro, as normas de segurança da Marinha. É uma grande honra poder receber os portugueses a bordo. Acho que dá para ver nas caras deles que eles sabem que estão a voltar como se estivessem a pisar Portugal mais uma vez. E espero que eles estejam a apreciar, porque é uma honra da nossa parte. Só para vocês terem ideia, a Sagres foi construída na Alemanha e incorpora a Marinha Portuguesa em 1961. A NRP Sagres é considerada uma verdadeira embaixadora flutuante de Portugal, levando pelo mundo a tradição marítima portuguesa e formando gerações de oficiais navais. Uma presença que promete emocionar portugueses, luso-descendentes e admiradores da história naval durante as celebrações do aniversário dos Estados Unidos. Tenho muito orgulho de ser português.
porque nós temos uma história que é muito grande, uma nação muito pequena, mas nós descobrimos um mundo com navios como este. Veja agora um giro de notícias por todos os Estados Unidos. O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, assinou uma ordem simbólica que revoga a hora de dormir das crianças durante os finais do NBA 2026. Em um evento descontraído, ele convidou os pequenos a deixarem suas marcas no documento e liderou gritos de apoio ao New York Knicks. A brincadeira acontece em meio à grande expectativa da cidade. Os Knicks disputam sua primeira final na NBA desde 1999 e estreiam contra o San Antonio Spurs nesta quarta-feira. A mensagem do prefeito foi clara. Nesta semana, as crianças têm autorização especial para ficar acordadas e torcer pelo sonho do título. E o prefeito de Newark, em New Jersey, Ras Barak, entrou com a nova ação judicial para tentar fechar imediatamente o centro de detenção Delaney Hall, administrado pelo ICE. O prefeito alega que a unidade não cumpre exigências municipais de segurança e fiscalização e cita preocupações com condições dos detidos. O local tem sido alvo de protestos, confrontos e dezenas de prisões nos últimos dias. Já o Departamento de Segurança Interna nega irregularidades e afirma que os imigrantes receberam assistência adequada. A disputa agora segue para os tribunais, enquanto a tensão continua nas ruas de Newark, próximo ao Delaney Hall. Autoridades no México e nos Estados Unidos descobriram um túnel clandestino ligando Tijuana, no México, a San Diego, na Califórnia. A passagem subterrânea contava com trilhos, iluminação e estrutura sofisticada para atravessar a fronteira sem ser detectado. A descoberta aconteceu durante a operação conjunta realizada dos dois países após meses de investigação. Segundo as autoridades, a principal suspeita é que o túnel fosse utilizado por organizações criminosas para o tráfico de drogas entre o México e Estados Unidos. Agora, agentes dos dois lados da fronteira investigam quem construiu e operava a estrutura secreta, considerada uma das evidências da atuação dos cartéis na região. A seguir, a Flórida processou a OpenAI acusando a plataforma ChatGPT de prejudicar crianças. Tá com fome? Resolve agora. Café da manhã completo, fresco e pronto. Almoço? Esquece fila, esquece demora. Aqui é rápido, cheio de sabor. Bateu à vontade à tarde? A gente entrega. Abre o DoorDash, procura Teixeiras Bakery. Pediu, chegou. Simples assim. Peça agora. Teixeiras Bakery. Mata a fome do jeito certo. A Flórida processou a OpenAI acusando a plataforma ChatGPT de prejudicar crianças. A repórter Lorena Gomes tem as informações. O procurador-geral da Flórida, James F. Meyer, disse a repórteres na segunda-feira que o estado entrou com a ação no Tribunal Estadual contra a OpenAI e o CEO Sam Altman, acusando a plataforma ChatGPT de prejudicar crianças ao fornecer informações a atiradores em escolas, oferecer orientações sobre a automutilação e viciar jovens usuários. O estado é o primeiro a tomar medidas legais contra a empresa. F. Meyer citou um tiroteio em uma universidade de Tallahassee no ano passado e vários eventos em outros estados onde o ChatGPT supostamente forneceu informações para pessoas que acabaram cometendo violência. O processo busca indenizações de até bilhões de dólares, além de uma ordem judicial que determina a empresa a mudar a forma como interage com os usuários jovens. We're here to announce that we recently filed a monumental civil lawsuit against Sam Altman and ChatGPT for endangering our kids and deceiving parents into believing that this application is safe for use.
It's clearly not. People are getting hurt, parents are getting deceived, and they need to pay for it. So today we're going to send a message to OpenAI. Get ready for a fight, and there's not one more important than this right now. A OpenAI disse treinar os modelos para recusar pedidos que possam possibilitar violência de forma significativa e notifica as autoridades quando conversas sugerem um risco. E uma enfermeira de Jacksonville se declarou culpada por distribuir ilegalmente substâncias controladas nos Estados Unidos. Kenyatta Dacres, de 45 anos, era enfermeira de prática avançada licenciada aqui na Flórida e pode pegar até 20 anos de prisão federal. Segundo os promotores, ela prescreveu medicamentos controlados a um agente disfarçado da agência antidrogas em 3 ocasiões, mesmo sem qualquer justificativa médica ou relato de dor por parte do agente. Entre os remédios estão hidrocodona e Adderall. E investigadores afirmam que o médico revisou o caso e concluiu que as prescrições foram feitas sem finalidade médica legítima e fora dos padrões profissionais. A data da sentença ainda não foi definida. E uma caminhonete bateu em uma cabine de pedágio na praia e matou uma funcionária antiga do condado de Volusia na tarde de segunda-feira. Segundo a polícia, o veículo acertou a cabine na rampa da avenida Dallanton em Daytona Beach Shores. A vítima foi identificada como Tammy Jo Baker. Ela trabalhava para uma empresa terceirizada de estacionamento na praia. Após a colisão, a caminhonete seguiu em direção à praia até ficar presa na areia. A funcionária não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia, a motorista, uma mulher de Ormond Beach, foi detida, mas ainda não há confirmação de acusações. A rampa de acesso à praia foi interditada. E a polícia divulgou detalhes de uma tentativa de sequestro registrada em Port St. Lucie. Segundo as investigações, Rosette Souza Mora, de 64 anos, teria emboscado a ex-namorada no estacionamento de uma igreja no domingo e tentado forçá-la a entrar em um veículo. A vítima já possuía uma medida protetiva contra o suspeito, que também era procurado por descumprir a ordem judicial. De acordo com a polícia, Zamora agarrou a mulher, apontou uma arma e tentou arrastá-la até o carro. O crime ocorrido em Port St. Lucie foi interrompido após a intervenção de 2 testemunhas que presenciaram a cena. O suspeito fugiu, mas foi localizado e preso horas depois. Ele responde por tentativa de sequestro e violação de medida protetiva. O que começou como uma sátira nas redes sociais virou um fenômeno na Índia. O chamado Partido das Baratas já reúne milhões de seguidores e canaliza a insatisfação dos jovens com o desemprego e a política na Índia. O maior protesto online contra os 12 anos de governo do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, começou com uma única resposta satírica. No entanto, se tornou rapidamente um movimento de proporções enormes, acumulando mais de 23 milhões de seguidores no Instagram. Abhijit Dipke, de 30 anos, e seu Partido do Povo Barata alcançaram uma popularidade imensa em apenas poucos dias. O grupo diz representar os preguiçosos, os desempregados e os cronicamente certos. Sua ascensão reflete a profunda frustração entre os jovens indianos, que representam mais da metade dos 1 bilhão e 420 milhões de habitantes do país. Na semana passada, Dipke, um estrategista de relações públicas radicado em Boston, nos Estados Unidos, deixou suas intenções claras. Este é um movimento que levaremos adiante e voltarei à Índia para fazê-lo avançar, para responsabilizarmos o governo e mudar o discurso político do país. A faísca surgiu em 16 de maio, quando ele publicou no X, @ "E se todas as baratas se unissem?" Foi uma resposta contundente ao presidente do Supremo Tribunal da Índia, que comparou alguns jovens desempregados aos insetos. Desde então, Dipke enfrentou ameaças de agressão, tentativas de hackeamento e críticas de líderes do partido governista. Um importante ministro acusou o grupo de prejudicar a democracia indiana ao usar um inseto como símbolo. Os empregos, ou a falta deles, são fundamentais para a ascensão do movimento. Em 2025, o desemprego geral na Índia era de 3,1%, mas chegava a 9,9% entre jovens de 15 a 29 anos.
Os números são mais altos nas áreas urbanas do que nas regiões rurais. O advogado Prashant Bhushan acha que a iniciativa pode representar problemas para o partido Bharatiya Janata, de Modi, e traça paralelos com as revoltas da geração Z nos países vizinhos, Nepal e Bangladesh. Está claro que o governo tem muito medo deles, porque as tentativas de derrubar, ou a derrubada de seus sites e várias contas, mostram claramente que o governo tem muito medo de qualquer revolução da geração Z na Índia. Modi domina a política indiana desde que chegou ao poder em 2014. No entanto, o desemprego juvenil é um dos fatores que tem criado rachaduras em sua imagem cuidadosamente construída de força e estabilidade. Por ora, o Partido das Baratas é tanto um meme quanto um movimento, e nem sequer é oficialmente um partido político. Mas os jovens indianos e seu primeiro-ministro estarão atentos para ver os desdobramentos de tal iniciativa. A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, garantiu um terceiro mandato consecutivo após formar uma coalizão de centro-esquerda. A líder social-democrata da Dinamarca, Mette Frederiksen, disse na segunda-feira ter concordado em formar um governo de coalizão de centro-esquerda, o que garantirá a ela um terceiro mandato consecutivo como primeira-ministra. A lista imediata de prioridades de sua nova administração inclui negociações diplomáticas sobre a Groenlândia, território que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou anexar, e uma rápida expansão das forças militares dinamarquesas à medida que a segurança na Europa se deteriora em meio à guerra da Rússia contra a Ucrânia. O acordo para formar um gabinete minoritário encerra meses de incerteza após uma eleição em março, na qual 12 partidos conquistaram cadeiras no parlamento do país. Frederiksen disse à imprensa que foi ao encontro do rei Frederick na noite de segunda-feira para anunciar que, após longas negociações, um governo poderá ser formado. Sua coalizão centrista perdeu a maioria na votação de 24 de março, quando os dinamarqueses se revoltaram contra a crise do custo de vida. Mesmo assim, o Partido Social Democrata permaneceu como o maior grupo no parlamento, com 38 das 179 cadeiras, ante as 50 anteriores. Frederiksen garantiu o apoio necessário de outros partidos após mais de 2 meses de uma disputa entre os social-democratas e os liberais de direita sobre quem deveria liderar o novo governo. A primeira-ministra disse que as prioridades gerais de seu mandato serão apresentadas na terça-feira, enquanto os ministros serão nomeados em seguida, na quarta. No próximo bloco, a seleção brasileira desembarcou em Newark, em New Jersey. Na chegada, Carlo Ancelotti mandou um recado ao mundo. Não há favoritos para a Copa do Mundo FIFA 2026. Você merece o melhor na sua mesa. Conheça a Cortes Famous. Carnes e embutidos premium feitos com qualidade, tradição e um sabor que faz toda a diferença. De linguiças artesanais a chorizos defumados, cada produto é preparado com cuidado para transformar seu churrasco, seu almoço ou qualquer momento especial em uma experiência inesquecível. Cortes Famous, sabor autêntico, ingredientes selecionados e a confiança que sua família merece. Experimente hoje mesmo. Quando o assunto é importação e distribuição de alimentos, a escolha certa tem nome: Triunfo Foods. Uma empresa forte, estruturada e preparada para atender supermercados e restaurantes com agilidade, variedade e qualidade garantida. Portfólio completo, logística eficiente e centros de distribuição estratégicos que fazem o produto chegar rápido, no prazo e com padrão elevado. Triunfo Foods. Força no mercado, confiança na entrega e crescimento para o seu negócio. A seleção brasileira já está em solo americano para a Copa do Mundo de 2026. A delegação desembarcou nesta terça-feira em Newark, New Jersey, e iniciou a reta final de preparação para o Mundial. Na chegada, Carlo Ancelotti mandou um recado ao mundo: não há favoritos. Segundo o treinador, esta será uma das Copas mais equilibradas dos últimos anos. Ancelotti afirmou estar motivado para buscar
o melhor desempenho possível para a seleção brasileira conquistar o Hexa. E ele está focado diante do Marrocos, que é já no dia 13 de junho em New Jersey, na caminhada rumo ao tão sonhado hexacampeonato. E a seleção brasileira, já em solo americano, iniciou oficialmente a preparação para a Copa do Mundo. Após goleada de 6-2 sobre o Panamá, a delegação desembarcou nesta terça-feira e seguiu para a concentração. Ainda hoje, a equipe comandada por Carla Ancelotti realizou o seu primeiro treino nos Estados Unidos, no centro de treinamento do New York Red Bulls, em Morristown. Antes da estreia no Mundial, o Brasil encara o Egito em um amistoso no próximo sábado. A estreia na Copa do Mundo, como eu disse, acontece dia 13 de junho diante do Marrocos, no MetLife Stadium, em New York, New Jersey. E Miami está quase pronta para a Copa do Mundo de 2026. A cidade vai receber jogos e o Fan Festival. A cidade vai receber os jogos no Hard Rock Stadium, que passará a ser chamado de Miami Stadium durante o torneio. O gramado já está quase pronto. Ao todo, serão 7 partidas em Miami, incluindo jogos da fase de grupos, oitavas, quartas e disputa do terceiro lugar entre 15 de junho e 18 de julho. Paralelamente, o Bayfront Park vai receber o FIFA Fan Festival com telões, show, cultura internacional e gastronomia com entrada gratuita. A organização também prevê atividades em hotéis e transporte especial para torcedores durante o evento. Milhares de pessoas lotaram o gramado do Estádio Bicentenário em Santiago para participar do maior evento de troca de figurinhas da Copa do Mundo, no Chile. Milhares de pessoas se reuniram no gramado do Estádio Bicentenário de Santiago no domingo para participar do maior evento chileno de troca de figurinhas da Copa do Mundo. O Cambiaton, como foi chamado, reuniu colecionadores de todas as idades, que exibiam suas figurinhas nas mesas instaladas no campo e corriam atrás dos jogadores que faltavam para completar seus álbuns. A universitária Isidora Dias estava empolgada com o evento. Meu irmão comprou o álbum assim que foi lançado. Saímos comprando figurinhas em todos os lugares. Então, é muito legal que possamos fazer isso aqui, mesmo sem ir à Copa. O Cambiaton não contou apenas com a presença de chilenos. Torcedores argentinos também compareceram em peso, na esperança de que a história se repetisse. Foi o caso de Pablo Noyano. Nós argentinos somos supersticiosos. Na Copa do Mundo de 2022, completamos o álbum e fizemos quase a mesma coisa que estamos fazendo agora. Tomara que dê certo para nós e possamos ser campeões do mundo novamente. A seleção chilena não se classificou para a Copa do Mundo, mas a Argentina sim, e estreia no torneio em 16 de junho contra a Argélia. E chegamos ao fim de mais uma edição do Brasil News. Muito obrigado pela companhia e boa noite.